10 detalhes da Páscoa que você precisa saber hoje. Este podcast é especial, pois vou abordar 10 detalhes da Páscoa que você precisa saber hoje. Meu nome é Pastor Teófilo Karkli. Com muita alegria apresento mais uma mensagem aqui no canal TV Karkli para edificação do povo de Deus. Muitas mensagens serão pregadas neste mês de abril por ocasião da Páscoa, e então nós também gravamos esta mensagem e colocamos aqui à sua disposição no canal e pedimos que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que a palavra de Deus seja proclamada em toda a terra. Os 10 detalhes que quero abordar nesta mensagem é o seguinte: primeiro, que o corpo de Jesus seria levantado. Segundo, o letreiro trilingüe. Terceiro, a roupa repartida por sorteio. Quarto, quem ficou cuidando de Maria. Quinto, seus ossos não podiam ser quebrados. Sexto, Maria queria o corpo morto. Sétimo, José de Arimateia foi quem sepultou Jesus. Oitavo, os 34 quilos de mirra para embalsamar Jesus. Nono, Jesus foi sepultado no jardim. E por último, 10º, a autoimposição de maldição a respeito do sangue de Jesus. Se você é novo aqui no canal, quero pedir sua inscrição. Se você já está inscrito, quero pedir que você clique agora no botão gostei, pois este áudio é especial. E tenha também o hábito de comentar mensagens como esta, que você não ouvirá em outro canal, você está ouvindo aqui, e aqui você vai ser abençoado pelo Senhor. Todos estes detalhes que acabei de mencionar são profecias que se cumpriram com exatidão na palavra de Deus. Estava profetizado em João capítulo 3, versículo 14, que o corpo de Jesus seria levantado. Diferente seria se Jesus tivesse sido morto pelos judeus, ele teria sido apedrejado até a morte. Mas ele foi crucificado pelos romanos, levantado na cruz, conforme está escrito em João 3,14. A maneira correta é que o seu corpo foi levantado naquela cruz. Pilatos, ele prepara uma placa trilingüe e foi colocada, pregada ali na cruz. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz. Isto estava de acordo com o costume romano daquela época. Aquela pessoa que seria crucificada teria escrito o seu crime naquela placa e pendurado no pescoço, enquanto carregava a cruz para o lugar da sua morte. A placa foi colocada no alto da cruz de Jesus, para que todos soubessem o motivo da sua crucificação. Uma placa branqueada com gesso, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Esse foi o crime de Jesus, pelo menos na acusação original feita naquela ocasião, de que ele afirmava ser o rei dos judeus. Isso está registrado em João capítulo 18, versículo 33 e 34. Os reis deste mundo tomam o seu trono através da morte de outros reis. Jesus foi proclamado como rei para todo o mundo através da sua própria morte. Muitos dos judeus leram aquela placa que Pilatos havia colocado, pois o lugar em que Jesus foi crucificado estava próximo da cidade. Os romanos queriam que a crucificação fosse assim um evento público. Eles queriam que muitos vissem ali a vítima miserável pendurada, crucificada na cruz, e que ao ver isso e ao ler a mensagem escrita na placa, então eles teriam esse aviso: cuidado, se vocês pecarem, se vocês transgredirem, poderão ser crucificados de igual maneira. Pilatos queria que esta declaração a respeito de Jesus fosse o mais público possível. Isso também é uma profecia desconhecida de que a mensagem de Cristo Jesus, ele crucificado e reinando
como rei seria publicado para todas as línguas e nações, que desde o início foi concebida então como uma mensagem global, e glórias a Deus por isso. Foi escrito em aramaico para os habitantes locais, foi escrito em latim para os funcionários e foi escrito em grego, a língua franca do mundo mediterrâneo oriental. Em hebraico, para os judeus que se gloriavam da lei, em grego, para os gregos que se gloriavam na sabedoria, e em latim, para os romanos que mais se gloriavam no domínio e no poder. Outro detalhe que quero chamar a sua atenção é o fato de repartirem as roupas de Jesus por sorteio. A túnica de Jesus usava era sem costura, tecida numa peça única de alto a baixo. Era tão bem feita que era melhor não rasgar em 4 partes, pois cada um dos 4 soldados já haviam recebido outras roupas de Jesus. O sumo sacerdote usava uma túnica assim, sem costura. Você deve ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 28, versículo 31 e 32, esse tipo de vestimenta era a vestimenta do sumo sacerdote. Eles não rasgaram a túnica de Jesus, mas falaram um para o outro, então, em fazer um sorteio para ver quem ficaria com aquela peça. Os soldados fizeram isso em cumprimento desconhecido de uma profecia que está registrada no Salmo 22, no versículo 18, quando diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção: quem foi que cuidaria de Maria depois da morte de Jesus? Jesus havia encomendado a João, ao discípulo amado, e Jesus grita lá na cruz o seguinte: aí está a sua mãe. Ele não mencionou assim, aí está a minha mãe. Ele disse, aí está a sua mãe. Porque se houvesse dito, aí está a minha mãe, isso ia trazer muito mais sofrimento para o coração de Maria, que estava ali, presente na crucificação, presente ali no pé da cruz. E o Simeão, lembra do Simeão lá no templo, quando Jesus foi apresentado? Ele diz em Lucas 2,35, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Assim que Jesus então deixou João, o discípulo amado, para cuidar de Maria, sua mãe, e agora seria a mãe de João, e ele daria assistência e cuidaria de Maria. Outro detalhe muito interessante é que os ossos de Jesus não poderiam ser quebrados. Uma crucificação romana era supervisionada por soldados, tanto para manter a ordem quanto para garantir que os condenados realmente morressem. Os judeus pediram a Pilatos para que ordenasse que fosse quebrado as pernas das pessoas que estavam ali crucificadas. A quebra das pernas de um homem crucificado apressava a sua morte, porque ele não conseguiria se apoiar nas suas pernas ou nos seus pés para poder continuar respirando. A única maneira de um homem crucificado obter uma respiração completa era levantar-se por meio das suas pernas para aliviar a tensão dos seus braços e músculos do peito. Se as pernas estivessem quebradas, ele não poderia fazê-lo, e a morte se seguiria em breve por causa da falta de oxigênio. Eu não sei se você consegue visualizar. Os soldados quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado ao lado de Jesus. Em seguida foram quebrar as pernas do outro ladrão que estava do lado de Jesus. E quando então foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. E eles então não quebraram as pernas de Jesus, cumprindo-se mais uma profecia. Isso era um trabalho brutal e muito rude. Eles provavelmente usavam uma barra de ferro ou um bastão pesado para garantir uma morte rápida, o crucifrágio, quebrando as pernas com uma pesada marreta ou uma barra de ferro que era usado para bater na perna daquelas pessoas crucificadas.
A história nos conta de uma situação de que uma pessoa ficou 36 horas ali crucificada. Por isso, então resolveram quebrar as pernas para que terminasse a morte mais rápida. Outro detalhe que me chama a minha atenção e deve chamar a sua atenção é que Maria queria o corpo morto de Jesus. Em João capítulo 20, versículo 15, Maria fala com um homem, pensando que ele era o jardineiro, e diz assim: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou que eu o levarei. Olha só que interessante. Isso aqui é precioso. É possível que Maria fosse uma mulher grande e forte o suficiente para levar um corpo de um morto? Provavelmente os olhos dela estavam cheios de lágrimas e ela não conseguia ter uma visão nítida. Ela pensava que estava falando com o jardineiro, mas ela estava falando com o próprio Jesus ressuscitado. Provavelmente estava tão concentrada nos seus planos que não conseguia ter uma visão nítida do que estava acontecendo. Provavelmente Maria estava tão cheia de tristeza que não conseguia ter uma visão nítida que ela estava falando com Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. Maria não parou para pensar como que ela ia fazer para carregar o corpo de um homem adulto. E como ela explicaria na sua casa a posse desse corpo? Como que ela ia justificar isso? Será que ela teria força suficiente para carregar aquele peso do corpo de Cristo? Aqui se cumpre um provérbio que diz: o verdadeiro amor não sente carga. Não é verdade? O verdadeiro amor não sente carga. José de Arimateia e Nicodemos pegam o corpo de Jesus. A Bíblia vai dizer que José era discípulo de Jesus, mas era secretamente. Deus levantou esses dois discípulos secretos, José de Arimateia e Nicodemos, para receber o corpo de Jesus e dar-lhe o melhor sepultamento que pudesse no pouco tempo que eles tinham antes do pôr do sol no início do sábado. Porque o sábado começava na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Isso é o que registra Lucas capítulo 23, versículo 54. Normalmente os corpos dos criminosos crucificados eram deixados em suas cruzes para apodrecer ou serem comidos pelos pássaros e pelos animais de rapina. Mas os judeus não queriam tal horror exibido durante a época da Páscoa. Imagina, 3 corpos ali pendurados na cruz, seria um sacrilégio. Os romanos concediam os cadáveres de homens executados e amigos ou parentes para dar um enterro adequado. Deus usou esses homens, o José de Arimateia e o Nicodemos, para protegerem o corpo de Jesus. Há uma história de Aquiles que arrastou Heitor pelos calcanhares ao redor das muralhas de Troia. Talvez Satanás queria fazer isso, que os homens tivessem lançado o corpo de Jesus em qualquer lugar para ser comido pelos cães ou pelos gaviões, mas isso não sucedeu. José de Arimateia e Nicodemos conseguiram, eles eram de influência e conseguiram o corpo de Jesus. Eles poderiam ter pagado os seus servos porque eles eram ricos para fazer esse trabalho por eles, mas a Bíblia registra que eles mesmo fizeram esse trabalho. Qual trabalho? O trabalho da remoção do corpo de Jesus, totalmente ensanguentado e sujo ali na cruz do Calvário. E os pregos de ferro que seguravam deve ter sido difícil, tanto na prática quanto emocionalmente, ver todas aquelas feridas e aqueles pregos muito bem pregados naquela madeira. Diz a Bíblia que eles envolveram em faixas de linho, juntamente com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. José e Nicodemos fizeram o que puderam para envolver o corpo de Jesus com 34 quilos de uma mistura de mirra e aleóis. Antes de o corpo ser embrulhado nas faixas de linho, era preciso prepará-lo. Um dos costumes dos judeus na preparação de um corpo para o sepultamento é a exigência de remover toda a matéria estranha do corpo
e lavar o corpo cuidadosamente. Então José de Arimateia e Nicodemos examinaram todo o corpo de Jesus e encontraram ali pedaços quebrados de espinho por toda a sua cabeça. Eles viram seu corpo ensanguentado e emaranhado, os terríveis hematomas no rosto, as áreas da barba arrancada, os lábios secos e rachados. Eles viraram o corpo para ver os seus ombros e seus braços crivados de farpas. Cada um foi removido com muito cuidado. As costas, os ombros para baixo era uma ferida aberta e sangrenta da terrível flagelação sofrida antes da crucificação. Suas mãos e seus pés estavam furados e esmagados. Na frente, logo abaixo, no caixa-tórax, havia um ferimento aberto, feito por um golpe de uma lança, que confirmou a morte de Jesus. O pior de tudo eram os olhos que não abriram e a voz de Jesus que não saía mais. 34 quilos de espécies, 34 quilos de mistura de mirra com aleós. A enorme quantidade foi contabilizada por João, o evangelista, como expressão de devoção de um homem rico e como exigido que o corpo todo fosse envolvido com essas espécies aromáticas. A quantidade de 34 quilos ou 100 libras romana revela tanto a riqueza de Nicodemos quanto a apreciação por Jesus. Jesus foi sepultado num jardim, num sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Mateus 27:60 vai dizer que esse túmulo era do próprio José de Arimateia. Provavelmente seria um túmulo esculpido em uma rocha sólida. Este túmulo estava em um jardim perto do local da crucificação. Um túmulo típico desse tipo tinha uma pequena entrada e talvez um ou mais compartimento onde os corpos eram colocados depois de serem por um tempo mumificados com especiarias e ungüentos e tiras de linho. Normalmente os judeus deixavam esses corpos sozinhos por alguns anos, até que eles se decompõem, até os ossos. Então os ossos eram colocados em uma pequena caixa de pedra com restos mortais de outros membros da família. A porta da tumba era tipicamente feita de uma pedra pesada no formato circular, correndo em um sulco que assentava em um canal, de modo que não podia ser removida exceto por vários homens fortes. Isso foi feito para garantir que ninguém iria perturbar os restos mortais de Jesus. João, que narra essa história para nós, ele prestou muito atenção nessa questão que ali havia um jardim e que Jesus foi sepultado num jardim. A queda do primeiro homem, do primeiro Adão, ocorreu em um jardim. E foi em um jardim que o segundo Adão redimiu a humanidade das consequências da transgressão do primeiro Adão. Um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Se enterrasse em um túmulo antigo, os judeus diriam que ele havia tocado em ossos de algum outro profeta que estava ali e reviveu, como aconteceu com aquele soldado que jogaram na cova onde estavam os ossos de Eliseu e aquele soldado ressuscitou. Não, esse sepulcro era novo, ninguém havia utilizado antes. E por último, os judeus invocaram a maldição sobre eles a respeito do sangue de Jesus. Mateus 27, 24 e 25, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente a respeito do sangue deste homem, a responsabilidade é totalmente de vocês. Todo o povo então respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E por isso que a gente vê tantos conflitos naquela terra, tantas guerras que acontecem naquele lugar, devido eles ter pedido que o sangue de Jesus caísse sobre os seus descendentes.
sobre as gerações futuras. E você? O que você vai fazer com este Jesus que não está mais morto e que não está mais flagelado e não está mais crucificado? Jesus ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. O Salmo 116, versículo 12 e versículo 13 te dá um ensinamento para você nessa ocasião. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista respondeu: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que essa também seja a tua atitude nesta semana, neste mês de Páscoa, que você possa tomar o cálice da salvação, que você possa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e o perdão de Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero orar por você neste momento. Querido Deus, amado Pai, como é bom falar da tua palavra, como é bom entender estes detalhes desta morte, desta crucificação de Jesus, de como aconteceram as coisas, tudo relacionado com o que havia sido profetizado de antemão. Muito obrigado por amar o mundo de tal maneira e ter enviado Jesus Cristo e Ele ter assumido a nossa natureza e ter morrido em nosso lugar ali na cruz do Calvário. Nós não estávamos ali presente, mas nós conseguimos imaginar todo aquele sofrimento, todo aquele drama, todo aquele momento de dor e de crueldade. Nós conseguimos imaginar os teus braços abertos ali na cruz do Calvário para nos abraçar neste dia, nos dando o perdão de nossos pecados. Nós tomamos agora o cálice desta salvação. Nós agora recebemos esta salvação tão grande e tão maravilhosa. Nós te pedimos perdão de nossos pecados e nós recebemos o perdão que vem do céu de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso advogado. Jesus, muito obrigado pela tua morte por nós ali na cruz do Calvário. Que a nossa Páscoa seja uma lembrança deste sacrifício e que esse sacrifício possa continuar muito vívido na nossa mente, na nossa memória, porque Páscoa é isso, é perdão de pecados, é a morte de Cristo em favor da humanidade. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso. Abençoa esta pessoa que ouviu até agora. Abençoa a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, e permita, Deus, que essa mensagem possa chegar no coração de muitas pessoas, que este vídeo possa encontrar muitos corações abertos para receber a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém.